Olá, estamos iniciando mais um programa Business 360, um programa em que conversamos com empreendedores, empresários e executivos numa visão 360 graus sobre o mundo dos negócios e do empreendedorismo. E conversamos também com todos aqueles que procuram fazer a diferença e nos inspiram por suas ideias, ações, projetos e trajetórias. O programa é apresentado por mim, Patrick Dorel. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui em nossos estúdios, na TV Mais Brasil, no programa Business 360, a presidente do Conselho de Administração da Astra S.A., presidente do Conselho da Finamax, diretora da Japi, acionista da FA Oliva e Astra, a empresária, empreendedora e executiva, multi-executiva, Ana Oliva. Ana, muito bom dia, prazer em recebê-la, seja muito bem-vinda, é uma grande satisfação recebê-la aqui hoje. Bom dia, obrigada pela oportunidade, Patrick, é uma enorme honra estar aqui e poder dividir um pouquinho da minha história e obrigada. Vai ser muito legal, eu costumo falar assim, as histórias de inspiração, né, Ana, e a gente conhecendo um pouco aqui da história da nossa cidade de Jundiaí, é impossível não lembrar da história da sua família, do seu avô, o Dr. Oliva, e a consequência desse sucesso de administração e ampliando o grupo de empresas. Então, é uma aderência total com o que a gente busca aqui no nosso programa. Essa é uma razão. E a outra também, eu estava falando aqui nos bastidores contigo, a gente já teve outras empreendedoras executivas, né? Mulheres aqui inspiradoras, mas uma multi-executiva, uma grande empresária, empreendedora, sem desmerecer ninguém, mas você está numa dimensão muito alta, né, no mundo dos negócios. É uma grande satisfação para nós aqui no programa, né? Imagina, gente, legal, obrigada. Trazendo peso aqui para o nosso programa. Imagina, gente, obrigada. Maravilha, show de bola. E a gente vai iniciar aqui, como sempre, trazendo os anúncios do nosso patrocinador, a Euromotors BMW. Paula? Vindo aqui para Jundiaí, Ana, e está instalando uma loja conceitual totalmente diferenciada, inovadora, a primeira na América Latina. Jundiaí foi selecionada como uma cidade para hospedar essa loja conceitual, a Euromotors, lá de São José do Rio Preto, e agora de Jundiaí, foi a vencedora desse processo de seleção e está vindo com tudo aqui, fazendo uma loja maravilhosa, fantástica, BMW Euromotors, ali na Avenida Luiz Latorre, uma esquina bastante visível, bastante bacana, e a ideia desse conceito é a interatividade, é trazer o cliente e fã da BMW para dentro da loja, para que ele possa passar o maior tempo possível dentro da loja e tendo essa experiência BMW Euromotors, vários ambientes diferentes, é uma loja bastante grande, com mais de 1.000 metros quadrados, e vai ter salão de beleza, barbearia, coworking, simuladores. Então a ideia é realmente, olha aí que legal, o simulador. Gente, que linda! É muito linda, Ana, essa loja. Então, enquanto o cliente fã da BMW aguarda o serviço, ele interage, ele pode trabalhar inclusive. BMW Euromotors, parabéns a Euromotors, parabéns a BMW, parabéns à nossa cidade também, Jundiaí, porque é um exemplo de empreendedorismo também, né? Vir com tudo, tem todo o apoio de uma marca consagrada e está dando muito certo. Dia 1º de setembro está prevista a inauguração dessa loja, vai ser um sucesso, a gente vai estar lá. Com certeza, que potencial, né? Vou te dar um convite especial VIP para você visitar no dia 1º de setembro, essa é a data oficial. Legal. Irei. Mas vamos iniciar então o nosso bate-papo aqui. A primeira pergunta, Ana, que a gente sempre faz aqui no programa, ela é meio clássica, assim, né? Ela faz parte do pilar e do cerne do nosso programa, é sobre empreendedorismo. E aí eu faço essa pergunta e cada convidado nosso aqui tem uma outra perspectiva, uma outra visão, uma outra ideia, porque depende muito da sua própria trajetória, dos seus próprios valores. E não tem pergunta certo ou errada, tem na verdade pontos de vista que acabam inspirando os nossos telespectadores. E eu queria fazer então essa pergunta, na sua visão,
Nem sei como eu devo te chamar, executiva, empreendedora, empresária, depois nós vamos falar de esporte também. Mas como empreendedora, né, de sucesso, o que é a sua visão a respeito do espírito empreendedor? O que você acha que compõe o espírito empreendedor? Você vem de uma família de empreendedores e é empreendedora. Fala um pouco sobre esse tema de espírito empreendedor. Patrick, eu acho que eu sou um pouco suspeita para falar do assunto e, na verdade, eu não tenho como falar em empreendedorismo, empreender, sem falar do meu avô. Com certeza. Para mim, meu avô, o Dr. Oliva, ele é a materialização do verbo empreender. Então, o que seria empreender? Gente, empreender é criar, é inventar, é gerar valor, é gerar oportunidade, é gerar empregos, é gerar riqueza para a sociedade como um todo. Então, acho que empreender é um verbo amplo, porque envolve pessoas, negócios, oportunidades, geração de riqueza. Sem dúvida. Para a sociedade. Emprego, rentabilidade. Exato. E meu avô era um empreendedor nato, né? Ele era a materialização desse espírito. Ele é a materialização do espírito empreendedor. Muito bom, gostei do que você falou. Para mim, assim, não tem... Ele estava na área imobiliária, na área industrial, na área... Eu falava, gente, eu nunca vi tanta falta de preguiça. Então, é inovar, é persistir, é ter resiliência, você ter objetivos traçados e saber onde você quer chegar. E, obviamente, é sempre pensando num environment, no todo, em todos os stakeholders. Eu acho que empreender é ir além. É olhar tudo em volta, né? Uma coisa que você falou, né? Também tenho uma veia criativa muito grande, assim, eu como pessoa física, eu gosto de criar. E o empreendedorismo tem muito a ver com criação, né? E aí quando a gente pensa sobre isso, um pensamento que eu sempre tenho, Ana, quando você cria, o que é criar? É fazer algo novo. É criar, é inquietude, é querer... Acordar 4h30 da manhã, que ela falou pra mim hoje nos bastidores. É dormir 4 horas por noite, tá tudo certo. Tá tudo bem. Putz, eu sou assim, né? A gente falou, nossa, a gente tem essa mesma visão. Mas a palavra criação é muito forte para mim e tem muito a ver com... Foi uma das primeiras palavras que você utilizou, porque o empreendedor, ele cria coisas novas. E aí vem uma palavra junto que é o risco, né? Porque Sim. Criar tem a ver com fazer algo novo. Algo novo pode dar certo, pode dar errado, mas eu costumo falar para os empreendedores ou para as pessoas que querem empreender, você tem que se tornar amigo dessa sensação de controlar o risco. Vai ter risco. Sim, tem que ter estômago pro risco. Não é isso? E faz parte do game, gente. Eu falo, as pessoas só veem as pingas que a gente toma, não vê os tomos que a gente leva. Exato. Então, vou até fazer uma metáfora que meu avô usava, que não é muito fina, mas eu vou fazer. A gente tá em casa. Claro, estou aqui entre amigos, pode. Meu avô brincava que as ideias são que nem espermatozoides. Legal. Vocês disparam 1 milhão, não sei quantos milhões, e uma vai dar certo. Vai dar certo. Então, essa coisa, hoje eu vejo problema nas empresas, na Astra, a gente tem 200 lançamentos por ano. É muito. Quantos que a gente emplaca? É verdade. Né? Olha então, que legal. assim, risco, claro que tem risco. Você tem que ter apetite por risco e saber que o risco está ali e faz parte do jogo. Isso é muito poderoso quando você fala isso, porque é o que a gente fala aqui no programa direto, assim. Ah, mas eu vejo muita gente que gostaria de ser empreendedor e fala, não, mas eu tenho medo, será que vai dar certo? Gente, o não você já tem, vamos buscar o sim e vai tentar. Não é a primeira vez que você vai tentar que você vai emplacar. A gente vai contar essa história do teu avô um pouquinho, mas eu tenho certeza que também tentou várias coisas e boa parte delas talvez não deu certo no primeiro momento. Claro. Então, gente, aqui, olha quem está falando. Ana Oliva, uma das maiores empresárias aí da nossa região e do Brasil. Façam, não tenham medo. Algumas coisas vão dar certo, outras vão dar certo depois, ou você deixa de lado. Adorei a sua... Fala. Exercício contínuo de fazer dar certo. Isso. Né? Sempre tentar. Muito. E assim, e persistir. Não é fácil. Resiliência. Resiliência. Você toma não, você cai e você faz de novo. Exato. A gente teve aqui algumas pessoas... Lidar com situações adversas. O mundo não vai estar sempre favorável para você. Muito pelo contrário, né? Então, sempre vão ter obstáculos. E você tem que ter
ter cabeça boa para administrar. Eu faço muito essa analogia da resiliência com um ambiente esportivo, né? Então as pessoas falam, nossa, Ana, mas você bateu recorde. Eu fui recordista brasileira, né, do Ironman Brasil. Que legal. Por um tempo. Hoje em dia já quebraram meu recorde, mas na época eu era... Nós vamos falar disso também no programa. Mas uma coisa que assim, as pessoas falam, não, mas como é que você fez isso? Eu falei assim, a forma como eu lidava com o esporte é a forma como eu lido em tudo na minha vida. Então não tem jeito, é foco, é determinação, é resiliência, é você lidar com variáveis incontroláveis, é você ter a cabeça boa para administrar. Então tudo. E você falou de esporte, já fazendo um adendo no que você falou, que a gente faço questão de falar um pouquinho sobre a sua carreira como esportista, porque para mim tem tudo a ver com a carreira de executivo, empresário, empreendedor, por algumas familiaridades, resiliência, disciplina e tudo mais. Mas atletas, ainda mais atletas de alta performance ou endurance, você falou de Ironman, e eu sou tenista, fui tenista competitivo, joguei muito pela Federação Paulista, joguei fora do Brasil. O atleta, ele também, assim como o empreendedor, ele tem que se familiarizar com o risco e as dificuldades, obstáculos. O atleta tem que se familiarizar com o fato e a possibilidade de sentir dor. Sim, gente, a gente sente dor. Se eu não estou sentindo dor, alguma coisa... Você não está fazendo força. Alguma coisa não está certa. A gente sente dor antes, depois, durante do jogo. Não é isso? Exato. Durante a prova. Mas você sim, eu não sei, eu trabalhava muito minha cabeça. Porque eu sabia que eu ia ter, mais o Ironman, que é uma prova muito longa, eu sabia que tinha momentos que eu ia estar muito bem e que eu não podia abusar. Ia ter momentos que eu ia estar muito mal e que esse momento daqui a pouco passava. Então eu trabalhava internamente, quando eu estava me sentindo muito bem, não abusar, porque eu tinha ainda muito chão pela frente, que é a mesma coisa na empresa. Claro. Você tem que saber as ondas que você vai surfar ou não vai surfar. Total. Eu costumo falar também assim, né? No mundo do empreendedor, você vai ter momentos maravilhosos. Não entre totalmente na euforia, Sim. Mas quando você tiver momentos ruins... Sabe que vai passar. Não fique também depressivo, não é? Não, o mercado cai pra todo mundo, entendeu? Mercado financeiro também, tá ruim, vai, não olha. Vamos lá, aí vamos tocando no... Vida que segue. Né? O mar vai estar revolto pra todo mundo. A forma como você encara as coisas. Né? Não pode ser vitimista, Não, de jeito nenhum. Eu acho que uma coisa que você tem, que a gente percebe nos primeiros instantes, né? Esse otimismo. Essa coisa, essa energia. Vamos lá, vamos fazer. Eu aposto que você tem... que perigo. Isso é um perigo. Não é? Vamos fazer, vamos tal. Isso é importante para o empreendedor. Eu acho que o poder da mente é muito a forma como você lida com as coisas, tanto com adversidades, com dificuldades. A forma como você encara as coisas faz toda a diferença. Toda a diferença. Se for negativo ou pessimista, só conseguir enxergar o copo meio vazio. Meio vazio, exato. Aí não dá. Você tem que enxergar o copo meio cheio. Ainda tem um espaço aqui para encher. Olha só, a gente fazendo meio que terapia empreendedora para quem está assistindo. Mas é isso mesmo. Eu falei para a Ana no começo, olha, Ana, uma das coisas que a gente mais procura aqui no programa é inspirar as pessoas. Então já começamos super bem. Tomara. Legal. Bom, vamos seguindo. Eu queria então é inevitável a gente iniciar um pouco assim, eu queria que você contasse a sua trajetória. Isso começa com o teu avô, o Dr. Oliva, que aqui da nossa região de Jundiaí, estado de São Paulo e Brasil, mas principalmente a região de Jundiaí, o Dr. Oliva fez história, é uma das figuras mais importantes do mundo empresarial, empreendedor, executivo, multi-empreendedor, né? Eu quero que você até fale depois um pouquinho. Mas eu queria te perguntar, tudo começou com o Dr. Oliva, teu avô. Conta um pouquinho essa sua história e depois, passando pela história do teu avô, a sua trajetória. Bom, vamos lá. A minha história é longa. Mas é para isso que a gente está aqui, fica à vontade. Bom, gente, eu me formei em administração pela FAAP. Mas antes de eu entrar na universidade, eu já sabia que eu queria fazer administração e eu sabia que eu gostaria de estar onde eu estou, apesar de ser algo muito longínquo, né? Tá muito distante. E nesse meio tempo, antes de eu entrar na universidade, meu avô, eu tive a oportunidade, eu falo que isso é uma grande oportunidade, meu avô me deu uma loja de presentes para administrar. Eu tinha na época uns 17 anos de idade e ele virou para mim e falou: eu quero que você aprenda as coisas na prática.
E eu gostaria que você não ficasse apenas com a filosofia acadêmica, porque ele sabia que eu ia fazer administração, enfim, estava prestando vestibular. E comecei a administrar essa loja. E nessa época eu vi o quanto era difícil ganhar dinheiro na vida. Era loja do quê? Era loja... É uma loja diversa, era uma loja que vendiam coisas da Astra, mas eram coisas de casa. E aí eu fui fazer lista de presente, casamento, 16, eu vendia 17 louças, cristais, um estoque complexo, porque eram muitos itens. Na época não tinha aquela coisa de código de barra, era tudo na mão. Então, assim, você vai entender primeiro uma contabilidade desse tamanhinho, fechar um caixa, contar estoque, limpar, gente, limpar, né? Boa. Faxinar a loja, contratar vendedora. Quão difícil é ganhar dinheiro. Quanto eu inventei coisa que não deu certo. Eu fui primeira a trazer Vista Alegre. Lembra as porcelanas Vista Alegre para Jundiaí? Porque em Jundiaí tem um público diferente. Enfim, mas o quanto que eu testei mercado. Mas foi assim, uma experiência muito boa, muito válida. Entrei na faculdade. Eu sempre fui apaixonada por mercado financeiro. Recebi proposta para trabalhar em São Paulo. No mercado. Fui trabalhar em corretora. Depois trabalhei em banco. Então assim, minha trajetória foi... Estive no comércio. Que legal. Fui para mercado financeiro, passei pela área comercial, pela área industrial, enfim, foi uma trajetória longa. Depois de formada, você já entrou no grupo da família? Eu estava no mercado financeiro. No mercado financeiro de uma outra? Eu estava no banco. No banco. Trabalhei em banco, trabalhei em corretora, depois fui trabalhar em mesa de operação, que tesouraria. Legal, mesa de operação. Eu amava. Na época eu era a única mulher na mesa. Que legal. Mas... eu lembro nessa época que eu realmente gostava na minha vida, era vida louca, eu morava em São Paulo, estudava à noite, trabalhava e não dormia, né? Porque já era ligada a milhão. Sempre gostei do meu esporte e dava um jeito de às vezes correr depois que ia acabar a aula, tipo 11h30 da noite, meia-noite ia dar uma corridinha, enfim. E aí meu avô começou a falar, volta, 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 e eu tava meio assim, eu queria ficar mais no mercado porque eu gostava, eu era... jovem, né, com energia. É jovem, né? Não é jovem. Pela minha história vai achar que tudo bem que eu não sou tão jovem assim, mas tudo bem, tá bem. E somos espírito é jovem, né? O que importa é a energia. E aí eu voltei. Na época eu fui tomar conta da parte financeira da família, mas meu avô nunca facilitou, ou passou a mão na cabeça, ou falava, não, Ana, você tá... Aí inventei, não, vou montar um fundo de investimento, vou cuidar dos investimentos da família. Family Office. O Family Office. Ele falou assim, tudo bem, o dinheiro que está saindo daqui rende, na época, eu não me esqueço, era 120 CDI, o CDI era alto. Então, portanto, você vai ter que bater o 120 do CDI. Senão nada feito, Vai bater o 120 do CDI. Hoje é difícil também, mas na época era mais difícil ainda porque a taxa de juros era bombástica, né? O CDI era altíssimo. E aí eu fui, bom, tudo bem, aí penava, aí ficava o dia inteiro e operava e não sei o que, eu vi que o negócio não ia funcionar, até porque eu comecei a olhar os outros negócios da família também, eu estava envolvida com a Finamax já existia, já rodava todas as unidades, os agentes credenciados do interior de São Paulo, fazendo quase que rodava a empresa toda, né? Numa fase meio que quase que de trainee e fazendo isso também. E aí não dava e foi aí que eu terceirizei. Hoje eu tenho fundos exclusivos, etc e tal, gestão terceirizada, mas eu vim de mercado. Aí entrei na Finamax, fiquei muitos anos na Finamax, cheguei à diretoria, na época meu avô era o presidente, até assumir a presidência. Você assumiu a presidência? Eu assumi a presidência, tive que ser aprovada em Banco Central, fui pra banca do Banco Central, que legal. Parecia a caça às bruxas, ainda mais por ser da família. Nossa. Né? Então, como era da família, é uma coisa que vai um pouco contra os princípios de governança de Banco Central, né? Então, foi assim... Foi aprovada, duplamente mérito. Fui pra corte, eu brinco que eu fui pra corte. Parecia que eu estava na corte sendo testada, umas perguntas assim, mas enfim, eu já trabalhava, então pra mim foi tranquilo. Mas eu lembro que foi tenso. Pergunta assim, sabatina, tal, o que você está fazendo, por quê? Taxa de juros. Taxa Queriam de saber? Veículo antigo. Falei, ainda Sério? bem que eu tinha tido uma reunião recente, porque hoje você me perguntar a taxa de veículo específico, eu não sei te falar. Né? E, enfim, o ano passado eu fiz a minha sucessão da presidência também para uma outra mulher. Então hoje eu não estou mais na presidência, presidente, eu estou no conselho. Mas fiquei muito tempo na Finamax. Acho que eu fiquei uns
não vou falar porque vou entregar minha idade, mas quase 20 anos. Que legal! Na Finamax, eu comecei nova. Nesse meio tempo, eu já estava dentro da Astra, eu ficava mais na Finamax, na época eu estava também na FA Oliva, que é a parte de construção e incorporação, e ficava muito próxima do meu avô, estava o tempo inteiro... Teu avô à frente ainda de muita coisa na Meu avô sempre à frente, sempre à frente. Ele sempre teve uma cabeça muito vanguardista, né? Eu brinco que ele era um homem à frente do tempo dele, então ele profissionalizou as empresas, mas ele estava assim, no dia a dia do negócio. O estilo de administração do teu avô era centralizador ou era ele delegava? Como é que delegava? Ele sabia de tudo, mas ele delegava. Ele delegava e ele não só delegava, como ele deixava você quebrar a cara. Então, por exemplo, assim, vô, estou pensando em fazer isso. Ele nunca falou não. Ele falava, vai, Depois ele só dava uma risadinha assim de lado. Aí que você aprendia, né? Que você aprende nos erros, Na né? pancada, nos erros. E não era só comigo, os executivos também. Todo mundo. O tratamento, isso que eu queria também perguntar, o tratamento que ele te dava, da família, era exatamente o mesmo dos outros executivos ou tinha um pouquinho assim... Não, pra mim, eu acho que a minha era um pouco pior. Um pouco pior. Porque ele queria que você fosse melhor. Não, na verdade, porque eu acho que ele tinha uma forma de testar também para ver até que ponto onde você pode chegar. Não, ele queria, gente, obviamente ele queria a próxima, mas ao mesmo tempo nunca facilitou. Ele nunca passou a mão na minha cabeça ou falar, nossa, muito bem, seu trabalho foi excelente, de jeito nenhum. Então eu tinha o reconhecimento dele porque eu sabia das responsabilidades que eu tinha. Então tinha algumas coisas, por exemplo, que, se ele me pedia um trabalho, eu demorasse para entregar, ele não me cobrava. Mas ele já tinha pedido para outra pessoa, aí outra pessoa já tinha entregue. Então, assim... Ele tinha um jeito, assim, patriarca, mas ele era severo, não. Se você não entregou, alguém vai entregar. Não, nunca facilitou por ser família, pelo contrário, entendeu? E os outros funcionários, os outros executivos? Porque muitos, né, é um grupo grande. Como eles viam você em cargos executivos? Então, Patrick, eu acho que uma coisa que me deu um pouco de segurança e base, e querendo ou não um pouco de respeito, também é o fato de eu trabalhar fora. Claro. Então, e quando eu fui trabalhar fora, eu queria, a gente está fazendo, já que está fazendo terapia aqui, lógico, eu queria me provar. Eu queria ser, eu mesma saber para mim, assim, provar a mim mesma que eu era capaz. Se eu não tivesse nada, independentemente de qualquer coisa, eu sou capaz de. Claro. Então eu tinha uma situação que as pessoas falavam, nossa, você é louca, trabalha no mercado financeiro, tem que estar às 6 da manhã com... Operando, já... Não, já com todos os jornais lidos, entrando em morning call, com tesouraria, ligando para cliente, não sei o que, né? E assim... E tomando esporro de chefe, na época não tinha essa coisa, né? Lá também eles não sabiam que você era... Ninguém sabia nada. Não, também telefonava do meu chefe. Lá na minha época era pregão, né? E era aqueles 2 telefones pretos, assim, ó. E aí operando, assim, que um dia deu um problema. Eu operei junto com o meu chefe, o mesmo operador, e aí tinha lote a menos de... Operava câmbio na época. Tinha lote a menos de dólar na hora da conferência. Obviamente eu era... a beginner, então obviamente a culpa foi minha. Mas não tinha essa... Não, meu chefe levantou. Porra, com os 2 telefones, assim, não é quem falou porra, não, desculpa, lavreada aqui, não. 2 telefones na minha mesa, assim, ó. Pá! Eu sei que eu fiz assim, ó. Sim, desculpa, né? Ok. E eu falava assim, eu não posso chorar, não posso chorar, não posso chorar. Eu sou a única mulher na mesa, não posso chorar. Putz. Não posso chorar, essa história, que legal. Mas então assim, tinha que cumprir horário, entendeu? Tinha, assim, era... Então você se provou lá em São Paulo, eu sabia na mesa. Que tudo der errado, tudo quebrar, eu sou capaz de fazer alguma coisa. Eu me viro nos 30, eu vou pra onde eu for, me viro e sou competente. Então eu acho que assim, essa questão de eu ter trabalhado fora... E obviamente, assim, não foi de uma hora pra outra. Eu, assim, trabalhei muito, ralei muito, então eu não tive resistência dos executivos, porque eu tava há muito tempo. Você estava entregando. E tava há muito tempo. Claro. Então, assim, na época, em 2014, quando eu fiz a sucessão, né, meu avô faleceu em 2014. Em 2014 eu fiz todo o processo de sucessão, tanto familiar quanto dos executivos. A sucessão familiar eu até fiz antes do meu avô falecer. Preparei, sim, tudo com o apoio do meu irmão, o Paulo. Já estava meio definido que você iria ser
vamos dizer assim, a pessoa à frente de tudo. Sim, foi natural. Foi natural, porque eu já estava muito do lado do meu avô. Na verdade, eu e meu irmão, né, à frente dos negócios, assim, na família não tem ninguém. Os seus irmãos não tinham ciúme? Não, eu e meu irmão, a gente é tão parceiro. Tão de boa. Foram viajar agora? Não, a gente é muito grudado, a gente sempre foi, eu e o Paulo, a gente sempre esteve nós dois, eu sempre brincava, que era o Batman e Robin. Legal. Um torcendo pelo outro, porque... Sempre, e na verdade ele tá na área dele, eu tô na minha área, e eu não discuto com ele se o apartamento vai ser de 75 metros quadrados ou vai ser 105 metros quadrados. Então, assim, o Paulo tá com as partes dos imóveis, eu tô na parte industrial, na parte financeira, e a gente super confia, a gente tem uma relação familiar muito legal. E uma coisa que eu aprendi na vida, onde tem transparência, tem confiança. Então a minha relação familiar é excelente, a sucessão foi boa, obviamente não foi fácil, não foi, Patrick, eu era muito nova, assumindo muita coisa. Até assim, na minha posição, de repente, eu tá dando as coordenadas, tive muito questionamento, mesmo familiar. Então, assim, foi uma coisa que foi sendo assim... Construída, não é algo que... Eu ainda vou escrever um livro, Administrando o Invisível, porque são coisas com... E eu fiz um curso uma vez com o John Davis, na época ele dava aula em Harvard, eu fiz um curso com ele muito legal, e era dessa parte de relações familiares... Sucessão. De sucessão. E foi muito válido para mim, porque tem uma questão de relações pessoais que é extremamente importante. E na primeira reunião que eu tive com a família, eu falei, gente, aqui o negócio é o seguinte, eu não sou filha da minha mãe, não sou irmã do meu irmão, a gente é sócio aqui. Então, não me importa, não me importa se você X brigar com você, eu brigar com não sei quem, não, uma coisa, outra coisa, e a gente vai blindar os negócios da família, de independente de qualquer situação. E, obviamente, graças a Deus, pessoas, em casa, todo mundo super tranquilo, a gente tem uma relação muito boa familiar, e foi assim... Foi construído, né? Foi construído. Nem todo mundo, né? E a gente tem uma relação de confiança. É. E acho que meu avô sempre doutrinou a gente nisso, sabe, Patrick? Eu cresci num ambiente, assim, de ética, de transparência, de princípios, né? Então, quando fala em empreender é você ter valores, você ter princípios e você conseguir dar manutenção nesse legado, claro, né? E passar para frente as coisas que você pensa, que você acredita. Você falou, a gente estava falando, o negócio do ESG, essa sigla super agora em alta. A gente recebeu aqui também um dos maiores especialistas, teve comigo o amigo Sandro Benelli, ele foi diretor do Pão de Açúcar, do Carrefour e hoje foi CEO da Saraiva, ele é um dos grandes especialistas de ESG, um grande amigo. E ele hoje dá muitas palestras para muitas empresas. Mas você estava dizendo, o conceito ESG, falando em princípios e valores, estava no grupo e chegou de maneira natural muito antes de virar moda, né? Eu acho que muito antes de existir a sigla ESG, a gente já era ESG. Obviamente não seguia assim exatamente os princípios, mas assim, meu avô, eu cresci com ele sempre teve uma preocupação muito grande com as pessoas, com o ambiente, né, com o environment, com tudo e na relação de ganha-ganha, em todos os sentidos de todos os stakeholders. Então hoje quando a gente fala de environment, né, do E, da sigla do ESG, né, a gente já tem essa preocupação há muito tempo. Uma das empresas chama Japi, Serra do Japi. Um dos maiores patrimônios. E a gente tem muitos produtos lançados nesse sentido, né? De economia de água, várias, enfim. A gente vai falar um pouco. O parte do S, a gente assim, eu costumo brincar que meu avô era o capitalista mais socialista da face da terra, porque ele tinha uma preocupação muito grande com o bem-estar social, em gerar oportunidades. Então você vê a nossa história, a questão dos conceitos Astra Finamax, você levar a cultura para a população, a educação, né? Então, você proporcionar algumas coisas para os funcionários de oportunidades, as Olimpíadas de Matemática. Isso que eu ia falar. Nossa, hoje já tem mais de 140 mil pessoas que fizeram nossa prova de Olimpíadas. Então, são praticamente uma pessoa em cada família de Jundiaí já passou pela nossa prova. Então, se dá a oportunidade de primeiro emprego. Tem pessoas que estão com a gente até hoje, que entraram através de Olimpíadas de Matemática, pessoas que estão há 15 anos. Teu avô é muito associado a várias coisas, mas as Olimpíadas de Matemática é algo que todo mundo associa. Quem é professor de matemática, sim, porque a gente, doutor Oliva. A gente tem uma parceria muito bacana com as escolas públicas e privadas. Então, na verdade, você impulsiona
os alunos, né? Você estimula os alunos à meritocracia. Exato. Que é muito legal. A Exato, estudar. exato. Tem gente que entrou nas Olimpíadas que odiava matemática. Exato. Então, meu avô sempre teve a coisa de desmistificar os números. Exato. E a matemática é a base para tudo, né, gente? É você treino racional. Exato. Você treina para qualquer outra modalidade, Perfeito. outra parte da vida, né? Você está treinando o cérebro. Então, e a questão da meritocracia, a pessoa estuda para tentar uma prova e fazer uma prova e ter sucesso e ganhar prêmio e ter oportunidade de primeiro emprego. Então você estimula o ensino, você estimula a educação, você dá gás para os professores nos apoiam. Então falando em educação, gente, que eu acho que a educação é o segredo base do mundo, de tudo, a base de tudo. A gente está no S, né? No S, muito antes de existir o S do ISD. Então, tem muitas coisas que a gente faz, a questão de ação astral, o cuidado que a gente tem com os funcionários, de tudo. Hoje a gente tem até um aplicativo de orientação parental, que é também focado em educação e atendimento para as famílias das empresas. Meu a gente Deus, acredita muita que a gente coisa, tem um apoio familiar, com certeza o funcionário vai trabalhar mais tranquilo. Isso são para pais e mães, não só para mães. Então, tem muita coisa que a gente faz. A escolinha de triatlon, que obviamente tem... Quantos funcionários tem, vamos dizer assim, o grupo... Bom, tem muitas empresas, né? Astra, Finamax, Japi, FA Oliva, mas no total deve ser muitos funcionários. A gente já varia muito, né, Patrick? Depende da época, tudo. Mas hoje em dia, a Astra... devo estar hoje com uns 1.800 funcionários. Mais FA, Japi, vou falar uns 2.500 hoje em dia. 2.500 famílias aí. Olha a importância na cidade, né? Mas a gente está falando do S. O S, você falou uma dezena de coisas do S. E o G, governance, que é, na verdade, a governança corporativa, que você, como presidente do conselho de administração, uma das coisas, acho que eu imagino que você mais se preocupa das milhares de coisas. Me preocupo. Ontem mesmo a gente estava em reunião de conselho e um dos pontos era, pessoal, quero o plano de sucessão dos executivos, né? Porque eu falo, obviamente, o tempo inteiro para todos os cargos, a gente tem que ter substituto, gente. Eu tenho que ter sucessor, todo mundo tem que ter sucessor. A empresa tem que ser maior do que a pessoa. A empresa tem que ser maior do que a pessoa, então eu falo, as pessoas, obviamente, a empresa tem que ser eterna, as pessoas não são eternas. Então, até mesmo agora com o mercado aquecido, vira e mexe, tem executivo, tem pessoas importantes que são assediadas e tem um fluxo de entrada e de saída, e mesmo assim, né? É normal. Normal. Então a gente tem que ter sim, e mesmo por governança, né? Tanto a sucessão familiar quanto a sucessão dos executivos, de todos os cargos de liderança e das pessoas. As pessoas não podem ser insubstituíveis, né? Então... Aí você chegou ontem no conselho, gente... Você tem vários conselheiros, imagina, cena deve ser muito legal. Negócio seguinte, plano de sucessão para executivo. Não, eu falo de todo mundo. Todo mundo. De todo mundo, todos têm que ter sucessor. Legal. E você olha cada pessoa-chave, o que está acontecendo, está feliz, não está feliz. Tem que olhar. Lidar com pessoas, né? Isso a gente falou de números, né? Sem números não acontece nada. Se o grupo de empresas não tiver rentabilidade, lucratividade, você não consegue gerar possibilidades de emprego. E na verdade a gente tem um histórico, né, de as pessoas fazem carreira conosco. Então, sim, começam lá. Sim, os meus executivos estão conosco há muito tempo. Legal. Mas vieram de outras áreas, vieram de outras empresas, né? Então hoje um dia eu brinco, na Astra a gente fez uma sucessão também no nosso executivo e hoje eu estou com um triunvirato, com 3 editores que respondem para mim. Então são mudanças que a gente faz e que eu só consigo fazer também, movimentações, porque eu tenho uma preocupação com a sucessão, porque senão como é que ficam os outros cargos? E transparência, né? Eu acho que as metas, isso eu trabalhei em grandes empresas multinacionais que também estavam à frente do seu tempo nessa gestão de pessoas e mérito. Absolutamente importante a transparência das metas que precisam ser entregues, né? E Patrick, eu acho assim, a empresa é difícil, porque a empresa, quanto maior a empresa, mais difícil mais difícil você mensurar as metas. Claro. As metas e identificar
as vulnerabilidades e os desafios são grandes. Sim. E tem que ter muito bem definido. Tudo muito definido, com transparência e assim, a gente, no mundo corporativo, você faz um mix, né? Olha, eu particularmente sou favorável a que boa parte da sua remuneração como executivo possa vir de metas que você tem que alcançar. Quer dizer, o seu salário fixo é X, mas se você atingir Y, você pode ganhar muito mais. E a empresa não está sendo boazinha com você, porque você está entregando o resultado para ela, né? Na verdade, Patrick, eu acho que é a relação de ganha-ganha, né? Ganha-ganha. Mas mesmo essa questão das metas é algo complicado, porque a gente já viu histórico de empresas, por exemplo, que, principalmente essas que têm rotatividade alta de executivo, o executivo vem, lança um monte de provisão no balanço, para ter um objetivo do ano seguinte, ter um resultado melhor, para uma meta melhor. Então, quando você tem uma rotatividade alta de funcionário, tudo tem os dois lados. E essa coisa da mensuração de metas é difícil. E não só isso, não só para os executivos. Porque eu preciso ter metas, é um dos grandes trabalhos que a gente tem feito recentemente, por setor. Como que eu meço a eficiência de uma área de manutenção? Então você depende das pessoas, você depende de um controle, você depende de um treinamento. E são coisas que, ao decorrer do tempo, você tem que melhorar. Claro. Porque a empresa, conforme vai crescendo, vai ficando mais difícil você controlar esse tipo de coisa. Obviamente, eu cresci num ambiente de engenheiro de custos. Meu avô era o rei do tempos e métodos de custos, que é maravilhoso. Sim. Então, a gente tem uma estrutura de custos muito definida. Mas, assim, como é que eu ponho uma meta para uma área, por exemplo, de manutenção? Eu não quero quebrar. Vai quebrar a máquina. Porque mas então, o cara é responsável. Mas, por exemplo, tem coisas que a gente identifica, né, que tem que estar olhando o tempo inteiro, obviamente. Velocidade de retorno, de não sei. tudo. Quando a gente trabalha de uma forma mais, com um estoque mais tranquilo, tudo tem os dois lados. Você tem uma segurança para as oscilações de mercado, mas você tem também uma folga. Sim. Se a máquina quebrar, não tem tanta pressa de arrumar. Exato. Só que eu estou considerando o custo ou aquela máquina trabalhando full. É. Então são coisas que... Conceitos híbridos, assim, né? Tem que ter uma visão, tem que ter a cabeça muito boa, eu acho. E as coisas são dinâmicas, né? São dinâmicas. Você hoje tem uma visão, vem outras ideias e estratégias de administração, você tem que incorporar, você tem que estar bem com a mente aberta para as práticas mais novas e modernas, atuais. Exato. Então, eu acho que ser presidente de um conselho de administração tem que ter uma visão 360 graus. É uma responsabilidade muito grande, tem. Muito grande. E assim, Patrick falou, eu estou no conselho de administração? Estou, mas eu estou todo dia. No dia a dia você está lá. Todo dia. Todos os dias. Agora eu vou precisar acelerar, porque eu quero falar de esporte já contigo. Mas a gente, só falando um pouquinho do grupo da família, são muitas empresas. Então a gente tem, obviamente, a Astra, que ela é uma, se você olhar, todo mundo conhece a Astra, né? No Brasil, mas principalmente em Jundiaí. É uma empresa multi-especializada, né? Se você olhar no site, mas acho que o cerne, a raiz, é a construção, né? Então a gente tem ali, desde de coisas para fundação até o acabamento, itens técnicos, desde itens técnicos até decoração, coisas para banheiros, spa, assentos sanitários, construção, armários. Eu olhei ali, Ana, juro por Deus, eu falei, como que ela consegue administrar são não sei quantos SKUs, mas é muita coisa, gente. Eu te falo, porque na verdade assim, a gente, na linha entre Astra e Japy, a gente tem... Uma se complementa, né? As duas se complementam. Mesmo canal de distribuição, enfim. A gente tem 6 mil itens. 6 mil itens? Se for considerar, acho que são mais até. Meu Deus. 6 ou 7 mil, eu já estou confusa agora. E se for considerar SKUs, aí vira 20 mil. Como é que você administra tudo isso? Então, meu avô era a pessoa que falava que adorava administrar complexidade. É complexo.
Porque o estoque regulador de cada a gente não é? É um estoque complexo, mas enfim, a gente Que legal. cresceu aprendendo a administrar a complexidade. E a gente tem uma questão de pulverização, né? Tanto de pulverização de itens como de clientes. Sim. Eu acho que hoje isso é um grande diferencial da Astra. Então, por exemplo, nosso maior cliente não representa 2% do meu faturamento. Você está bem Super distribuída. pulverizada. E eu tenho uma pulverização de itens. Então, tem itens que às vezes eu vendo menos, mas eu consigo atender o cliente pequeno. Legal. Aquele cliente pequeno que tem um ticket mais baixo, ele consegue colocar praticamente na loja inteira produtos com um único pedido. Legal. Então eu Porque tenho tem essa muitos questão de itens, você tem pulverização. muitos itens, Tenho você muitos consegue fechar um itens. pedido bom. Então a gente tem até a nossa missão é o maior número de produtos no maior número de clientes. Maior número de produtos no maior número. Nossa, eu entendi teu avô. O raciocínio. Então, às vezes a gente tem algumas discussões, nossa, mas esse produto a gente vende tão pouco, não sei o quê, mas eu consigo atender a pulverização. Tudo produzido dentro de casa ou com parceiros, tem várias coisas, né? A gente tem a maioria produzido aqui, temos parceiros e temos importação também. Importação também? Temos. Que legal. Olha, isso então a gente falou de Astra, falou de Japy, que as duas empresas trabalham no mercado similar, que é de construção. Eu vi uma coisa que me chamou a atenção positivamente na Japy, vasos decorativos internacionalmente reconhecidos. E eu olhei e falei, caramba, é diferente mesmo. Então, essa questão dos vasos na Japy, a gente tem nosso foco são os vasos, né? Que na verdade eles imitam uma cerâmica, mas não são, eles são de plástico. Legal. Então você consegue moldar. Não, você consegue carregar, é muito fácil. Na verdade, isso foi uma demanda de mercado americano. A gente começou a vender primeiro lá fora, para depois vender internamente. E a gente exporta muito, 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 muito. Hoje a Japy, eu diria que 30% do faturamento da Japy é exportação. Que legal. Que legal. Então é um grupo com presença internacional. Aí a gente fala de Finamax. Você também é presidente do conselho da Finamax. Sou. A Finamax surgiu como um braço de apoio ao negócio original da Astra ou foi uma ideia que surgiu na tua cabeça quando você estava operando lá? Não, a Finamax, meu avô, que não foi ideia minha, foi coisa do meu avô. Ele, na verdade, quando surgiu a Finamax, ele acho que foi meio que inspirada nos grandes grupos, né? Por exemplo, você via um grupo Itaú, tinha a parte industrial e aí tinha a parte financeira. Então, meu avô falou assim, o objetivo dele era oferecer crédito para as pessoas com uma taxa atrativa, com taxas não abusivas, porque na época os bancos praticavam taxas mais abusivas. E ele falava assim, bom, por que eu vou colocar o meu dinheiro num banco se eu posso eu mesma fazer essa operação? Claro. E foi assim que surgiu a Finamax. E deu super certo, porque a empresa... Era uma democratização de crédito e tentar oferecer taxas, obviamente... Atraentes, tanto para a empresa, a pessoa física. Justas, que legal. Que fechasse a conta e foi assim que surgiu a Finamax. Muito inteligente essa questão também. IFA Oliva, uma das maiores construtoras. Jundiaí está bombando, está no boom, mas a IFA Oliva é uma das maiores construtoras. Isso surgiu pela proximidade dos produtos que você já fazia para construção ou como foi essa coisa? Não, Patrick, na verdade a gente veio da construção. Veio da construção. Veio. A FA, as empresas nossas de incorporação imobiliária, elas surgiram antes da Astra. Então a Astra tem 65, a FA tem 68, se eu não me engano. Então meu avô começou antes da Astra e com loteamentos. Malota. Antes da Malota tem Jardim Ana Maria. Jardim Ana Maria. Chama Jardim Ana Maria por causa da minha avó. Que é homenagem à minha avó. Ele começou com o sogro, né, o pai da minha avó. Foi aí que foi a origem. Então a gente começou com os imóveis. Depois a parte de verticalização veio mais pra frente, mas nós começamos, meu avô começou a história dele com imóveis. Ele era engenheiro civil, né? Formado pela Escola Politécnica e foi um dos fundadores do curso de Engenharia de Produção da Escola Politécnica. Olha, deu aula há muito tempo lá
Ele trabalhava, inclusive dava consultoria para os grandes grupos, como dava consultoria para o banco. Ele tinha meio que um acordo com o Olavo Setúbal de pensar os gêniozinhos da classe e mandar para o Itaú, tanto que Itaú, a base do Itaú era toda politécnica. Então, quando eu brinco que eu fui doutrinada com os engenheiros, criada de uma forma... A gente sempre foi muito ligado em custos e meu avô tinha essa questão de colocar na prática a teoria. Então, ele era uma pessoa de... Não era do planejamento, a gente brinca que era do fazejamento, de fazer. Putz, Ana, você está me lembrando. Hands-on, montar a mão da massa. Eu estudei na Unicamp, fiz engenharia química, e uma das coisas que a gente sentia muito falta, que a gente nem sabia que estava sentindo falta, mas depois que a gente se formou, a gente sentiu muita falta de ter professores com ampla experiência na prática. Quer dizer, maravilhosos professores, mas eles não tiveram oportunidade. Eu acho que o sistema de ensino não proporcionou isso e não está desenhado dessa maneira. O ideal seria ele é formado pela universidade, faz o mestrado, o doutorado, vai trabalhar na prática para depois dar aula. É o que o teu avô fez. Você sabe que é engraçado, né? Porque hoje você conversa, por exemplo, com um ex-aluno. Meu avô tinha uma relação muito próxima com os ex-alunos. Inclusive, a gente teve negócio com ex-alunos nossos. A SensorMed, que foi uma empresa de tecnologia, que tinha aquelas etiquetas eletrônicas, ele era sócio de ex-alunos dele. Então, ele tinha uma proximidade muito grande, ele era muito próximo. E ele era muito querido pelos alunos. Claro. Então, hoje em dia, você vê ex-alunos dele. Meu marido foi aluno do meu avô. E ele fala, o doutor Oliva é um dos poucos professores que eu lembro, porque ele era uma pessoa muito especial. Então, eu sou suspeita para falar, porque ele tinha uma capacidade de ensinar, era muito... Ele transformava tudo em easy, fácil. Easy. Ele explicava de uma porque forma... ele sabia, porque ele fazia na prática. Tudo, mas não só isso. Eu lembro na minha época de colégio, às vezes eu chegava para estudar física com ele, química, eu nunca decorei forma de física, era tudo por dedução. Era a principal e aí você ia deduzindo. Então, assim, ele tinha uma capacidade de ensinar. A didática, né? Eu sou suspeita para falar. Não, maravilhoso. A gente teve aqui também, com a gente, falei com você, isso, o professor Antônio Carbonari, fundador da Anhanguera Educacional. Sim. É também um visionário de educação e ele fala muito isso também, né? Grande abraço para o professor Carbonari. Ele também é outro que, em termos de educação, está muito à frente. Ele fala muito isso, né, de aprender na prática. Uma referência. Grande amigo nosso. E agora eu queria falar de esporte. Falamos tanto de negócios. Não tinha como... Ana, você é conhecida também nas rodas de amigos e na sociedade jundiaense brasileira, tal, como uma triatleta de sucesso. Você... participa de competições, você tem recorde no Ironman. Eu queria que você contasse como isso surgiu na sua vida, essa primeira pergunta. E como... A gente vai longe aqui, Patrick. Não vamos fazer um outro programa. Vamos fazer um programa sobre isso também. Vamos. Mas eu queria... Por que isso me interessa muito? Porque eu acho que existe uma ligação muito grande do esporte de alto rendimento, de alta performance, com a jornada de um empresário, um empreendedor ou um executivo de alta performance. No seguinte sentido, né? Planejamento, dedicação, disciplina, resiliência. Tudo que você precisa e é essencial na vida de atleta de alta performance, você acaba se beneficiando disso na sua vida como empresário, empreendedor, porque o dia a dia é isso, é disciplina, é planejamento, é coordenação, é seguir... as metas, perseguir as metas. Então, conta um pouco como surgiu na sua vida. Bom, e como isso te primeiro ajuda. eu queria dizer uma frase que eu adoro, né? Que é uma frase que inspirou até a bandeira, nossa bandeira. É a questão eu acho que amor por princípio, ordem por base e o progresso por fim. Amor por princípio, ordem por base e o progresso por fim. Eu acho que isso é em tudo na vida. Seja no esporte, tinha um ímã de geladeira, sabe aquelas frases de geladeira? Sei. Que eu adorava, que era: o mundo será dos amadores, aqueles que amam os que fazem. Eu gostei. Muito bom, né? Eu acho assim, espetacular. Daqueles dos que amam amadores. Dos amadores. E na verdade eu era uma atleta amadora, mas enfim, eu sempre fui do esporte, a vida inteira. Eu brinco, como é que você foi parar no esporte? Eu falei, não, eu fiz a vida inteira. Desde que eu nasci, eu fiz esporte. Eu fiz ginástica olímpica, eu fiz handball, eu fiz tênis, eu fiz squash, eu fiz
Tudo que você pode imaginar. Me pergunta que eu... Já estava na família, quer dizer, essa basquete. coisa. Mas assim, assim, a minha base foi de natação. Natação. Eu nadei bastante tempo na minha vida e eu sempre corri. Sempre gostei de correr. E aí em 2006 eu corri minha primeira maratona. E eu não tinha essa coisa, quero baixar o tempo na maratona. Não, fui lá correr, levei o corpinho pra passear e fiquei feliz, entendeu? Na época eu fiz 3,50, sei lá. Feliz e contente, tinha feito maratona de Chicago. 3,50 não é ruim. Não, 3,52, mas assim, passeando, gostoso. Aí eu não tinha essa coisa, quero baixar meu tempo na maratona. Daí eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu falei, triatlon. Tá muito fácil maratona. Aí eu lembro disso, aí foi no dia do meu aniversário a maratona, 22 de outubro de 2006, num sábado. Acho que foi sábado, sei lá. E aí eu cheguei, e eu falei, vou fazer o Troféu Brasil em Santos. Aí eu fiz minha primeira prova de triatlon em dezembro, a última etapa de Troféu em Santos, em 2006. Dali, então, eu amei. Eu nunca tinha pedalado. Assim, pedalava de mountain bike aqui em Jundiaí, na Serra. Então, falar que eu nunca tinha pedalado? Tinha. Então, não é que eu caí de paraquedas. Eu sabia nadar, eu sabia pedalar, eu sabia correr. Meia boca, não era nada profissional, nada, digo assim, profissional, digo assim, não andava bem, não tinha performance, né? Mas foi super bem e tal. Amei aquilo. O bichinho me picou, parecia que eu tava numa gincana de colégio. Amei aquela vibração, a transição, Santos. se organizar as coisas Santos. Depois disso foi assim, fui fazer o Olímpico em Santos, o Internacional de Santos, aí depois inventei de fazer um meio Ironman, fui fazer um meio Ironman, aí fui fazer outro meio Ironman, aí por acaso eu me classifiquei para o Mundial de meio Ironman. Meu Deus. Aí eu fui pro Mundial, eu não tinha nem dinheiro para pegar a vaga na época, eu Não, tinha que fazer vaquinha dos amigos, porque eu não tinha dinheiro na hora para pegar. Você fica falando assim, parece ser fácil. Mas não, se você quiser, fica tudo fácil, qualquer um pode fazer, gente, não é nada, não é nenhuma aberração. Aí fui pro Mundial, aí inventei de fazer um Ironman. Nossa. Fui fazer o Ironman Brasil, isso foi 2010, meu primeiro Ironman. E treinei, sofri, tive canelite, difícil de treinar e tal, mas eu larguei na prova feliz, gente, que eu falava, sabia que eu tava ali porque eu queria. O primeiro Ironman, a gente não esquece, é o mais divertido de todos, né? E aí em 2010, eu fiz uma tremenda prova, foi minha primeira prova. Eu cheguei e fiz a primeira prova de Ironman Brasil, 10 horas e 3. E foi um tempão. Nesse ano a Fernanda Keller não largou. E que é uma referência a Fernanda total. Keller é uma referência. E aí ela não largou. E por acaso não tinha outra profissional. E eu fui a primeira brasileira. Eu acho que eu acabei fazendo top 5 com as profissionais. Foi uma coisa... absurdo, foi. Assim. É. E aí... tive alguns patrocínios, na época algumas marcas vieram atrás de mim, porque eu fui a primeira brasileira a chegar. Acho que foi a primeira brasileira a chegar, foi isso mesmo. Porque a Ariane Monticelli também, que era uma profissional, parou a prova. Então, eu acabei sendo a primeira brasileira a chegar. E aí eu comecei assim, ter algumas demandas, aí veio assim, a Oakley veio atrás de mim, Você já teve um destaque ali? Eu tive um destaque, porque a minha mulher, a primeira brasileira, era nova. E onde que era essa? Foi Florianópolis. Florianópolis. Fui pro Havaí. Cheguei no Havaí, fui bem também, a prova do Brasil eu fiz 10 horas e 3, cheguei no Havaí, acho que eu fiz 10 e 50, uma coisa assim, o Havaí é uma prova dura, quente. Mais dura do que aqui. Muito mais dura, você coloca uma hora a mais pelo menos, né? Normalmente, assim, numa situação... Muita subida. Não, calor, muito calor, umidade altíssima, você desce do avião, é aquele bafo, aí você sua muito, mas você não troca calor porque é muito quente, muito úmido. Então é uma prova assim. E eu fui bem, também fui a primeira brasileira lá no Havaí, no Mundial. E aí fiquei uma doida, desvarrida. Nossa. Fiquei apaixonada pelo esporte, minha vida virou trabalho e treino, treinando super focada. Com planilha? Tudo, sempre com treinador e com planilha. Que legal. Periodizava pra prova, ali ó, disciplinada. Tem que ser, não tem jeito. Super. E nadava todo dia, e não almoçava, eu ia nadar, não tinha tempo de fazer treino de natação decente na hora do almoço, porque eu tinha reunião 2 horas, e eu tinha meia hora pra nadar, porque nadar, tomar banho, secar cabelo, tá, né, com a cara em ordem, reunião, era corrido. Isso. Então eu almoçava assim 5 minutos no escritório, e aí eu nadava todo dia meia hora. Minha série clássica era 10 de 200. Então o pessoal que via nadar, treinar para Ironman, nadava 4.000, 3,5. Eu nadava 2.000 metros por dia, mas daí eu nadava o volume na semana. Então eu nadava de segunda a segunda. Então eu fui nessa, acumulando treino. Na época eu treinava, tinha um treinador de Goiânia até.
Treinava aqui em Jundiaí, principalmente? Não, eu treinava sozinha. Sozinha? Com planilha, sozinha. Tinha alguns amigos, às vezes, que eu treinava junto pedal, tudo, mas a maioria dos meus treinos eu fazia sozinha. Com a planilha desse meu treinador de Goiânia. Às vezes eu ia pra lá final de semana pra treinar, mas treinava sozinha, focada. Treino mental. Sensacional. Horas e horas. Mas eu tenho muita história de Ironman. Nós vamos ter que fazer. Muita história de cair na estrada. Já tô te convidando. A gente pra vai fazer um só desse. sobre isso, porque eu quero saber do Ironman, eu quero saber de Florianópolis, quero saber do Havaí. E aí, em 2011, eu bati o recorde. O recorde? Do Brasil. O recorde Caramba! do amador no Brasil, da prova do amador do Brasil. Daí eu fiz 9,43, que foi um tempão. Mas nessa época eu já tinha daí patrocínio da Oakley, da ASICS, tudo. As pessoas falavam, Ana, você não vai virar profissional? Eu falava, não, porque eu não sou profissional. Eu tenho outra profissão. Não, eu não tinha rotina de atleta, eu não dormia, eu dormia 4 horas por noite, 5 horas por noite, eu não tinha massagista, eu não fazia musculação. Hoje eu faço, gente, porque a gente tá velho, então as articulações não aguentam. Então precisa fazer musculação. Não tinha tempo, eu nadava, pedalava e corria, e aí fazia a prova, e trabalhava. Então não tinha como eu virar profissional, porque eu não tinha o staff, o treinamento, as coisas, mas eu acabei andando bem. E aí eu tive muita história. Em 2011 eu acabei fazendo Ironman Brasil, fui super bem, bati o recorde. Aí fui pro Havaí, eu tava de pé quebrado, eu não sabia que eu tava de pé quebrado, eu achei que eu tivesse uma tendinite no tendão de Aquiles. Fiz a prova com o pé quebrado e não sabia. Você vê que é a cabeça. Eu fui me enganando, eu falei, vou só até o próximo posto de água. Então, a poder da mente. Poder da mente total. Então, eu tenho muita história, muita história. Nós vamos fazer mas eu tô aposentada, gente. Hoje em dia eu nado, pedalo, corro, tudo um pouquinho. Não, mas nós vamos fazer um programa. Eu quero que você depois, nesse programa especial, a gente fale sobre isso, porque você tem um monte de dica para não só os nossos telespectadores do mundo do empreendedorismo, mas dicas, eu acho que o esporte de alto rendimento, essa trajetória que você passou e ainda passa, isso tem muita inspiração. E o nosso mote aqui, o nosso cerne é inspiração. Mas eu gostaria agora, quase, você vê como que passa rápido. Eu falei que eu sou um perigo, Patrick, eu falo adoro, demais. Eu adoro demais, conversa assim, porque a gente vai embolando, vai falando e passa bem rápido. Queria chamar, Paula, os nossos patrocinadores Euromotors BMW. BMW Bayerische Motorwerk, fábricas de motores da Bavária. A Euromotors está instalando e vai ser inaugurado agora em 1º de setembro, essa data oficial. Essa loja maravilhosa na Avenida Prefeito Luiz Latorre, uma esquina maravilhosa ali. E a ideia, Ana, é que o cliente e fã da marca vão passar o maior tempo possível enquanto esperam a sua revisão do carro, enfim, enquanto curtem as motos, os carros, dentro da loja. Então vai ter coworking. Gente, parece um museu. Parece um museu. Lindo. E olha as máquinas maravilhosas. Então BMW é acima de qualquer suspeita, né? Uma marca fantástica, tá vindo com tudo aí. Jundiaí foi escolhida para ser sede dessa loja totalmente diferenciada, a primeira nesse estilo na América Latina, tanto para carros como para motos, uma equipe completa. O pessoal, o Kaká, o Ricardo Cardenuto, preparando aí os mínimos detalhes para essa inauguração fantástica que vai ser no dia 1º de setembro, se nada mudar, e nada a princípio está diferente disso. Então olha aí o simulador, salão de beleza, barbearia, coworking, pessoal querendo trabalhar enquanto espera a revisão, vai ter toda a infraestrutura. BMW Euromotors, parabéns pela iniciativa, empreendedorismo, muita sorte para a Euromotors, já é um sucesso. Legal. Ana, estamos quase chegando no final, a entrevista foi maravilhosa, eu gostei muito, de verdade, e eu queria que você aproveitasse aí os momentos finais para dar uma dica para os nossos telespectadores que se inspiraram aí por tua história, com certeza. Uma dica da Ana Oliva, né, uma empresária, empreendedora, executiva de sucesso, que está à frente de todos os negócios da família Oliva, e são muitos negócios, né? Para quem quer ter uma trajetória de sucesso na vida profissional. Eu acho que tem tudo a ver com o que eu te falei agora. Amor, ordem e o progresso vem. Foco, determinação, princípios, valores, ética, o exercício contínuo de fazer dar certo. Eu acho que isso é fundamental. Eu cresci
a minha vida ouvindo isso, seja para tudo na vida. Insista se você acredita que os resultados vão vir. Meu avô sempre brincou, sempre falou que para matar o porco, para matar não pode mais falar matar o porco. Mas fala, bom. Você tem que entrar no chiqueiro, gente, sujar as bolas. Olha que legal, olha essa frase. Tem que enfiar a mão na massa. Ele era como eu falei, do fazejamento, não do planejamento. Acho que você tem que planejar, mas tem que fazer acontecer. As coisas não são fáceis. Muita coisa vai dar errado. Você tem que ter a cabeça boa e resiliência para saber para onde você está indo, para onde você quer chegar. Assim, enxergar aonde você quer chegar. Vislumbra. E vai. E trabalha, enfia a mão na massa e faz acontecer. Maravilha. Acho que é isso. Ana, fantástico. Muito obrigado pela presença, por essa conversa super de boa, tranquila, muito inspiradora. Já está convidada para voltar para falar de triatlon e outros esportes. E, gente, nesse espírito inspirado e inspirador, eu queria então passar a minha mensagem que a gente sempre passa, que é muito alinhado com o que a Ana falou. Procurem fazer o que vocês amam, né, o amor, façam bem feito, não desistam, tenham resiliência, planejem e ousem e lidem bem com o risco. O risco existe, os fracassos podem acontecer, mas não são fracassos, são aprendizados exato. Que você vai conseguir aí a partir deles se fortalecer e continuar a sua trajetória. Nesse sentido, então, eu me despeço hoje dessa edição do programa Business 360. Fiquem todos muito bem, até a próxima edição e até logo. Obrigada, gente.